Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Hoje, 6 de setembro, às 18h03, começamos o nosso Papo Empreendedor, o programa produzido pela Pump Produtora Digital, apresentado por mim, Fabiola Lopes, e com a participação da nossa belíssima bancada aqui, Maurício Santucci, Ernesto Rabecó, Rosana Coelho, e hoje com uma presença aí ilustre, quem sabe também acabe virando nosso colega de bancada aqui, Leandro Gentili. Tudo bem? Gentili. Isso, Gentili. Gentili. O nosso tema de hoje será jovens empreendedores. Exatamente, a gente escolheu esse tema aí por estar aí estreando o Leandro aqui com a gente. Então, a gente vai conversar um pouco falando da trajetória dele, que ele iniciou nesse empreendedorismo, né? Como eu estava falando com ele é jovem e é uma empresa jovem a dele, né? Então, vamos conversar aqui quais são os desafios de um jovem empreendedor. Então, boa noite, Maurício! Boa noite, bancada, boa noite a todos que nos acompanham, seja bem-vindo, Leandro. E vamos falar, apesar de não ser tão jovem, né, eu sou empreendedor, tá? Mas é isso aí. Então, vai ser bom, porque aqui vai ser a experiência com a juventude. Eu acho que vai dar certo, hein? Então, exato. Ernesto, boa noite. Boa noite, Leandro, bem-vindo. Boa noite, Maurício, Ernesto. Rosana, Fabiola. Vamos aprender com ele aí, então, né? Vamos ver, né? E Rosana, que estava aí com algumas... nos deixou por algumas semanas, mas firme e forte voltou, mesmo sendo véspera de feriado, né, Rosana? Boa noite. Boa noite a todos. Então, as últimas semanas tiveram, assim, os atropelos, mas, graças a Deus, está tudo voltando ao normal. Então, bem-vindo, Leandro. Vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Que todo mundo trocando experiência, independente da idade, a gente está sempre trocando experiência. Uns pela experiência, outro pelas inovações, e é isso que importa, passar para o nosso ouvinte toda essa expectativa que é criada pelo programa em si, e é muito importante, porque com certeza a vivência de cada um acrescenta sempre naquele que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite. E Leandro, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Bom, gente, primeiramente é um prazer estar aqui com grandes figurões como vocês. Espero também poder a gente trocar figurinha aí, saber mais um pouco sobre o outro, né? Acho interessante esse novo mercado, né, que vem vindo com novos empreendedores aqui no Brasil. Tenho visto bastante pessoas um pouco mais novas que eu, até na minha idade, empreendendo ultimamente. Com certeza. Então, vamos começar aí. Bom, você aí de casa, do escritório, da academia, do carro, quer participar aqui com a gente?
mande aí seus comentários, suas perguntas, sua sugestão de pauta aqui no chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 013 99 777 0606. A nossa bancada aqui vai ter o prazer de colocar ao vivo a sua participação e também fazer um comentário sobre a sua colocação aí, né? E se for uma sugestão de pauta, é só mandar aqui pra gente que a gente analisa, a gente estuda o assunto e a gente traz para a bancada na próxima semana. Então vamos começar aí com a pauta principal de hoje, jovens empreendedores. Então, quero pedir primeiramente para o Leandro explicar para a gente aí como é que foi a sua trajetória, que você um pouco antes estava dizendo, que você criou a sua empresa em plena pandemia, né? Exatamente. Então, como é que foi? Isso já era uma vontade de ser empreendedor? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Vou tentar ser breve, mas tentar começar do início. Eu venho de uma família que já tem alguns empreendedores, né? Meu tio, minha tia, que tem uma imobiliária, né? A S. Gentini também. Minha prima também, que abriu recentemente a VASG, com advogadas. E a gente, na realidade, sempre em comum acordo, acabou trabalhando junto, fazendo as coisas acontecerem. E eu entrei na faculdade de comércio exterior, porque eu achava que na época ia ser uma coisa legal, né, de se entrar, porque era um mercado que parecia, na minha visão na época, que estava em pleno crescimento. E aí eu fiz a faculdade de comércio exterior, achei por melhor fazer uma faculdade de administração logo em seguida, me apaixonei, porque a faculdade de administração, quando você entra sabendo o que você quer fazer, ela te dá outro patamar, né, uma visão de mercado muito grande. E foi aonde eu comecei meu primeiro passo de empreendedorismo, né? Na faculdade mesmo. Já comecei a ver algumas coisas, sempre trabalhei na empresa da minha tia, na imobiliária, então isso já vem desde lá do início. E aí, como eu tenho uma corretora de seguros, a Gentini Corretora de Seguros, hoje, ela começou praticamente dentro da imobiliária, porque eu vi um mercado lá dentro, que era os seguros, né? Então, foi aonde eu fui procurar saber mais sobre isso, fui procurar estudar. Então, eu esperei acabar a faculdade, entrei no curso de corretor de seguros, e aí foi aonde me apaixonei. Aí eu descobri realmente o que eu queria fazer. Porque é uma área de vendas, né? Você acaba mexendo muito com os clientes, com a expectativa, né, do cliente. E é uma área também que abrange muitas vertentes. O seguro, ele não é só o seguro de automóvel, ele não é só o seguro de vida, ele também tem a previdência privada, ele tem o consórcio, ele tem várias outras coisas que você vai acabando vendo uma ramificação enorme, entendeu? Então eu acredito que seja uma coisa interessante para nós. E aí você começou, hoje, a sua empresa tem quantos anos? 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em outubro. Então, ela praticamente começou em plena pandemia. Começou em plena pandemia. Quando eu comecei o curso, eu finalizei em 2019 ele, né? Então, eu abri a empresa logo em seguida. Já assim que eu acabei o curso, já abri, já me cadastrei em todas as seguradoras que poderia me cadastrar na época. E aí eu fui, passo a passo, fazendo as coisas andarem, né? De forma como dava, porque a pandemia deu uma atrapalhada, assim, bem grande. Entendeu? Certo. Maurício, para um jovem empreendedor, nesse período de pandemia e nesses últimos 2 anos, qual foi o maior desafio para quem realmente... a gente fala jovem no sentido de quem começou a empreender durante a pandemia. Então, vamos dizer, para jovens empresas, né? Melhor. Então, quais foram os desafios para as jovens empresas? Eu acho que o desafio deles, né, como a da maioria das pessoas, foi criar um mercado diferente, né? Foi se adaptar às novas circunstâncias que o mundo estava oferecendo. Por exemplo, ele trabalhando, como ele disse, junto à empresa familiar, né, ele tinha um contato com pessoas, né? Quando ele foi fazer a empresa dele, ele teve que fazer empresa sem contato, ele teve que fazer uma teleempresa, né? Atendimentos passaram a ser diferentes. Mas o mais legal de tudo, no discurso dele, do Leandro, foi que ele falou assim, eu fui estudar, eu fui me preparar para ser corretor, né? Ele não caiu de paraquedas, né?
apesar de uma série de contingências que ele, né, que as pessoas são levadas a empreender, né, ao empreendedorismo por necessidade, né, ele viu necessidade de se preparar para empreender. Eu estava acompanhando aqui uma pesquisa do IBGE, né, que fala que no segundo trimestre de 2021, há um ano atrás, né, apenas 6,8% dos empreendedores brasileiros eram jovens entre 18 e 24 anos. Faltou o que para eles? Conversar com o Leandro? Se informar com ele, como eu vou fazer a minha empresa trabalhar no momento de pandemia? Como é que eu vou construir a minha empresa se eu não posso visitar, se eu não posso buscar um cliente? Né? Esses desafios que o Leandro enfrentou e pelo jeito, né, já tem 2 anos e ele já está andando, a probabilidade de ele não ser bem-sucedido se torna muito menor agora, né? Qual foi o segredo dele? Tá? Eu não sei, depois ele pode até confirmar comigo, mas eu acho que foi a pesquisa, o conhecimento, buscar informação. De que maneira eu vou fazer chegar o meu cartão de visita? Lembra aquele cartão virtual virtual não, físico que a gente tinha? E eu até tenho um aqui, peguei aqui no meu arquivo, né? Aquele cartãozinho de visita, saiu da minha frente aqui, ó, que você leva com seu nome. Como é que eu vou fazer isso se eu não posso ter contato com pessoas? Né? Provavelmente, com certeza, o fato do Leandro ser jovem, estar recém-saído do banco da faculdade, né, proporcionou a ele muito mais reflexo e muito mais agilidade, né, em adaptação, em se adaptar ao novo, do que quem já era tradicional. Quem já tinha aquela seguradora antiga, sabe, de mais de 10, 15 anos, né? Aquela sala cheia de mesa com corretores sentados e discutindo e conversando, tudo isso deixou de existir. O desafio que eu acho, né, eu tenho certeza, né, é a capacidade de se adaptar à situação que o jovem empresário, né, que o jovem por natureza tem, né? Ele não tem os vícios, né, dos empregos e do tempo anterior. Ele tem a agilidade de mudar o caminho dele. Ernesto, com certeza esse é um ponto, porque realmente uma empresa que já vinha no mercado, ela já estava com aquela ideia consolidada, pessoas trabalhando numa sala, e essa jovem empresa que se estabeleceu na pandemia, ela já sabe, ela já criou um novo negócio, né? E tem essa ideia, tanto de que eu preciso, a qualquer momento, ter esse espaço, ter essas pessoas, e ao mesmo tempo ela já se criou nesta, vamos dizer, era home office. Isso vamos dizer, um ponto muito positivo para uma empresa. Realmente estamos vivendo uma situação diferente, né? Porque no home office você fica um pouco preso, apesar dos recursos muito fortes e que eu acredito que vão melhorar mais ainda, que a tecnologia está nos oferecendo. E também o segmento, né, que o Leandro escolheu, que é seguros, existe uma quantidade bastante grande, né, de companhias de seguro e que são bem fortes, agressivas na procura dos seus clientes. Então, eu acredito que não deve ter sido fácil essa busca de clientes para começar a empresa, né? Porque às vezes você acha, eu tenho muitos amigos, tal, então vai ser fácil conseguir clientes, mas o amigo não necessariamente vai abandonar o seguro que ele tem com alguém para ir com ele. Então, não é tão simples assim, é realmente bem trabalhoso a quantidade de pessoas que você precisa acessar e que não vão dar certo em relação às que vão dar certo, é bem forte. Então, tem que acessar muitas pessoas e, virtualmente,
é mais difícil ainda, porque a gente que está hoje vivendo esse mundo virtual, a gente normalmente só atende pessoas que a gente já conhece. Então, quer dizer, ele deve ter adotado, eu gostaria de saber depois quais foram os processos de marketing que ele adotou, né? Se foi lá o Google, se foi o e-mail marketing, para ter exatamente essa primeira leva de clientes para começar o negócio, porque sem cliente a coisa não vai. E essa questão da idade, aí eu já acho assim que quanto mais jovem, mais força, mais vigor a pessoa tem. É evidente que ela não tem aquela experiência de uma pessoa mais velha, mas o jovem ele é bastante vigoroso, ele está ainda sangue quente lá, correndo para conseguir um negócio, e eu acredito que isso ajudou bastante no sucesso que ele está tendo. Mas vamos ver agora, né? A expectativa daqui para frente, daqui a 10 anos, 20 anos, qual é a expectativa dele de sucesso, de com quantos clientes que ele vai ter, qual vai ser o diferencial que ele vai apresentar para esses clientes. Rosana, a gente já vai passar para o Leandro a pergunta que o Ernesto fez para você responder para ele. Então, quais foram os meios, né, como o marketing, né, como é que você fez o seu marketing em plena pandemia, quais foram os canais que você usou? Mas antes eu vou passar para a Rosana, porque assim, se a Rosana também já quiser passar uma pergunta para o nosso convidado, já passa e ele já responde tudo. Rosana, foi difícil para as empresas se adaptarem quando a gente entrou na pandemia. A gente viu uma grande enxurrada de empresas novas mesmo, né? A gente até fala que não acaba sendo aquele empreendedorismo que foi forçado, então acabou tendo que investir. Então voltamos lá no nosso bolo de pote, então teve que fazer o bolo de pote para viver, né? E aí, algumas delas, agora com o final da pandemia, assim, né, com abertura novamente das coisas, a gente viu que eles também se acabaram. Então, a pessoa acabou voltando para a sua atividade. Acaba sendo uma vantagem para essa jovem empresa que acabou aparecendo na época da pandemia e ela está aí se fortalecendo com o tempo? O que eu vejo na parte do jovem empreendedor e aqueles que conseguiram e estão conseguindo superar toda essa fase da pandemia, pós-pandemia, é a questão de estar sempre inovando, da flexibilidade. Aquelas empresas que não aderiram à flexibilização, você pode ver que elas acabaram sendo extintas, porque nós mudamos, assim, o que o Ernesto falou, nós estávamos no plano físico e da noite para o dia fomos obrigados a ficar no plano virtual. Então foi muito difícil, a gente pode ver até pela própria advocacia, o quanto isso foi difícil se adaptar. E muitas pessoas, uns porque realmente não tinham o conhecimento, não souberam buscar esse conhecimento, e outros pela recusa em si. Isso a gente pode ver no dia a dia, que muitas pessoas não aceitaram essa mudança do mercado. E o empreendedorismo é isso, é acompanhar a inovação. Essa inovação da pandemia, infelizmente, foi colocada goela abaixo, ou a gente aceitava ou a gente sucumbia, e muita gente acabou sucumbindo. Agora, uma coisa que eu achei fantástico na exposição do Leandro é que, além da busca pelo conhecimento, ele tem uma coisa que a gente vem sempre falando desde o começo, que é o amor por aquilo que ele está fazendo. Você vê aquele, assim, o brilho dos olhos, aquela vontade de fazer, e eu acho que é isso que o empreendedor precisa. Ele tem que não só buscar inovações, mas ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz. E aí, à medida que você tem essa paixão,
você não quer sucumbir, você quer buscar todas as novidades, tudo aquilo para que você se mantenha. É difícil? Sim, o mercado não é fácil, a competitividade, essa concorrência do dia a dia, os próprios todos os obstáculos, sejam eles da parte tributária, a parte da tecnológica, a própria exigência social, porque a evolução social, ela exige que nós nos adaptemos como empreendedores. Então, aquele que está começando já na fase nova, eu acho que ele tem um plus, por quê? Porque ele não vem com vícios que nós trouxemos. Ele não está precisando inovar, ele está simplesmente crescendo com aquilo que ele se propôs, que é o caso do Leandro. Então, ele se propôs abrir uma empresa em plena pandemia, sem aqueles resquícios de uma empresa física. Lógico que ele já conhecia toda a sistemática dentro da empresa da tia dele, porém, ele inovou, ele buscou dentro do conhecimento dele um crescimento pessoal, uma identidade pessoal. Então, assim, eu acho que por tudo que ele falou, essa paixão pela profissão, eu acho que é um dos fatores que faz com que ele se destaque. Então, o que eu gostaria de perguntar pelo Leandro é que se essa paixão é renovada dia a dia com o crescimento da empresa, porque eu acho que a tendência é essa mesmo. Então, vamos lá, Leandro. Então, responde para a gente. Pergunta do Ernesto. O Maurício não fez nenhuma pergunta. Maurício, quer fazer alguma pergunta? Eu comentei, falo de passagem a respeito do comportamento dele, né? E depois ele poderia até falar se ele foi buscar as informações, mas tá de boa, vai lá. Então você passa para a gente essa pergunta. Mas eu gostaria de fazer uma colocação a respeito do Maurício. Ele comentou uma coisa muito interessante, que é a parte, por exemplo, o cartão físico, né? Isso, por exemplo, eu desenvolvi um método, lógico. Eu faço a divulgação por WhatsApp, mala direta, no e-mail. Isso já existe há muitos anos, né? Só que, na verdade, a maior inovação que eu vim fazendo foi o cartão digital. Então, por exemplo, eu tenho um cartão digital, um V-Card da empresa, que eu compartilho com meus amigos. Isso já dá acesso direto aos meus clientes para adicionarem o meu contato diretamente nos contatos do celular, entendeu? E com isso já vem redes sociais, tudo juntos, né? Já englobando a resposta pro Ernesto, né? Que o meu maior meio de divulgação na época da pandemia foi as redes sociais, entendeu? Não há dúvida de que isso abriu vários leques e várias oportunidades no mercado para mim, entendeu? O fato de eu estar visível nas minhas redes sociais, de eu estar falando sempre com o cliente, entendeu? Então, eu acredito que isso que venha de uma grande toada para mim poder adquirir novos clientes. Claro, existem figurões nessa área aqui em Santos, entendeu? São pessoas que já estão há muito tempo no mercado, não é fácil estourar essa bolha, entendeu? Mas eu acredito que com muita paciência, muita calma, eu não tô com pressa de alcançar o sucesso, entendeu? Eu tô com muita paciência, demandando tempo, dando tempo ao tempo, entendeu? Para minha empresa poder realmente semear novos frutos, entendeu? Qual foi a pergunta da Rosana? Da Rosana, você perguntou... Essa questão, você já, de certa forma, você já respondeu. Se esse dinamismo, esse amor pela profissão está se renovando dia a dia, mas eu acho que já está respondido aqui sim. Eu tenho amor pelo que eu faço, eu realmente amo o que eu faço. Então, assim, eu abri a empresa por amor e carinho à minha profissão, entendeu? Então, a parte de eu ir estudar, de eu buscar conhecimento, por exemplo, as seguradoras, elas abrem, muitas delas abrem a oportunidade de você estudar dentro delas. Então, por exemplo, a Porto Seguro é uma seguradora que abre vários leques para todos os corretores, para eles aprenderem, para eles procurarem informações. Eles têm portfólios digitais, entendeu? Então, assim, como tudo está migrando para a área digital, eu acredito que se você não tiver à frente desse ponto de vista, você vai ficar para trás. Então, assim, como eu tô sozinho, hoje eu trabalho sozinho. Então, eu tenho que fazer a parte do marketing, a parte operacional, a parte de fazer as cotações de seguros, a parte de fazer a parte burocrática, que é as notas fiscais. Então, tudo isso demanda tempo.
e planejamento. Então, às vezes, passa um final de semana que eu faço planejamento de marketing inteiro da semana, entendeu? Aí depois, a parte burocrática durante a semana, porque imprevistos acontecem. Às vezes acontece algum tipo de sinistro com o segurado, como já ocorreu, e você está fazendo outra coisa. Então, como que você vai dividir esse tempo? Entendeu? É muito complexo. São coisas para o jovem empreendedor como eu, que você demanda tempo, estudo, conhecimento, e você não pode ficar para trás nunca. Entendeu? Então, acredito que isso são coisas a ser levado em consideração. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o comercial e aí a gente já volta, vamos continuar falando sobre